frente de sala. Olá, eu sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala, o podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio, o nosso convidado é Jorge Mulder, artista visual reconhecido por uma obra fotográfica cujo conteúdo é normalmente o seu próprio corpo, em particular o rosto e as mãos, mas também alguns objetos. Falou connosco sobre a nova exposição Grandes Planos, que revela fotografias inéditas em grande formato que fez nos últimos meses. No final, deixamos algumas sugestões culturais para os próximos dias. Jorge Mulder, artista visual que reside e trabalha em Lisboa, tem uma nova exposição. São fotografias inéditas a preto e branco, de grande dimensão, que podem ser vistas até 13 de maio na Galeria Miguel Nabinho, em Campo de Ourique. Como habitualmente, o conteúdo das imagens é o próprio Jorge Mulder, que desta vez fotografa o rosto. Imagens enigmáticas, obscuras e cinematográficas desafiam o observador na procura de diferentes sentidos. Instantes que são fruto de um acaso provocado, diz-nos o fotógrafo que já representou Portugal nas bienais de São Paulo e de Veneza e que tem obras em alguns dos mais importantes acervos de arte contemporânea, como o The Art Institute of Chicago, a coleção da Fundação Carlos de Gulbenkian ou o Museu Reina Sofia. Uma sensação de dúvida e inquietação trespassa as fotografias desta nova série, intitulada Grandes Planos. É a procura de duplas significações que dá coesão a estas obras. O título, que como sempre é um título que traduz alguma ambiguidade, porque eu gosto de introduzir ambiguidade, quer dizer, por um lado, com uma mão, dou uma ajuda. Por outro lado, retiro a ajuda, ou ajudo a aumentar a confusão. Mas vamos por partes. O título não pode ser mais claro, apesar de tudo, são grandes planos. Simplesmente, a expressão grandes planos também pode ter um outro significado e eu gosto sempre que as coisas queiram dizer mais do que uma coisa. É como eu costumo dizer, é um acaso que é provocado, é preciso criar situações provocatórias para que o acaso aconteça, porque o acaso também não acontece por acaso. E é nesse sentido que esta série tem a ver com isso. Eu comecei a fazer esta série e de alguma forma as fotografias ajudaram-me a perceber aquilo que estava a fazer. Desde a forma de fazer, por exemplo, em que são fotografias que já à partida não são sãs e corretas. Porquê? Porque eu interessava-me em introduzir modificações posteriores e para introduzir essas modificações posteriores eu tinha de partir com material que fosse modificável. Jorge Mulder é o primeiro destinatário da sua própria arte, num processo de criação marcado por interrogações e enganos. O que pretende é provocar o observador? Eu penso que sim, penso socorrer-me de todas as manhas que eu tenho para enganar uma pessoa. Que se essa pessoa cair, então eu fico contente. Essa pessoa sou eu, é óbvio. Eu sempre parti desse princípio. Se eu conseguir alterar a mim próprio, então os outros também caem. Quer dizer, eu não te quero dizer que o fazer artístico seja uma aldrabice, mas há uma constante interrogação sobre o sentido do que se está a fazer. Acho que o fazer artístico é sempre uma contínua forma de criar interrogações, de criar, digamos, apoios precários. Eu acho que se encontrar uma plataforma sólida e definitiva,
Isso é extremamente duvidoso, para mim, pelo menos, que se trate de qualquer coisa relacionada com a arte. A arte não é certeza, nem segurança, nem solidez. Será então a sua função a de interrogar? Estou profundamente em crer que não sei se é interrogar, mas de certeza que não é dar respostas. Encontrar respostas através da arte parece-me completamente impossível. Por outro lado, a arte tem uma relação extremamente curiosa com a vida, porque o único objeto que a arte pode ter é a vida. No entanto, há uma separação completa. A arte é feita da vida, mas não tem a ver com a vida. É um bocado como aquele realizador que agora não me ocorre o nome, que tem um filme que se chama The Thin Red Line, que é uma pequena linha que separa, mas que é intransponível. A arte e a vida não são a mesma coisa, mas a arte só pode ser feita de vida, não é? Por isso é que é uma relação extremamente curiosa. Nesta relação da arte com a vida, a obra de George Mulder abre interessantes hipóteses de reflexão. O autorretrato está presente no seu trabalho desde muito cedo e começou logo no início da década de 1980, mas nunca com uma intenção autobiográfica. Assume antes um estatuto de autorrepresentação. Mesmo que no seu todo a obra de Mulder acabe por revelar traços nos quais este se identifica, o fotógrafo não acredita que um retrato possa captar a complexidade de uma pessoa. Com o passar do tempo e com o crescimento das coisas que vou fazendo e que se vão acumulando, não é? Digamos, com a história desse fazer, eu às vezes encontro cada vez mais, já não é às vezes, traços meus, como se um ponto de partida, que é não ser um autorretrato, mas ser uma autorrepresentação, volta e meia deixa-se escapar. Portanto, vem ao de cima, se quisermos assim. Além disso, eu também não acredito muito nessa questão. Há retratos que são bons, mas os retratos são sempre momentos. E as pessoas são prolongamentos, não são instantâneas. O interesse pelo autorretrato ou autorrepresentação, muitas vezes feito em série e ao longo de todo o percurso artístico, deixa a passagem do tempo bem visível nas imagens que Mulder produz. É esta uma marca inesperada? Não acho que seja inesperada, mas que é inevitável. E também é verdade que é inesperada num sentido. Quando se começa, é como aquela cantiga de Sérgio Godinho, a princípio é simples. Esse problema não se põe. Só se põe quando começa a haver uma acumulação. E a partir do momento em que se vão juntando coisas, vão surgindo, inevitavelmente, pontos de encontro, divergências, sei lá mais o quê, mas que vão despertando sentidos que não estavam à partida previstos. Eu creio um bocado que com o tempo as coisas vão se desgastando, se forem tecidos vão se esgarçando e, portanto, a certa altura as coisas já não têm a mesma claridade quando são mais iniciais e quando estão mais sozinhas. Frente de sala. E já que falamos do começo e da claridade dos trabalhos iniciais, tentámos perceber como tudo começou. Como é que George Mulder, investigador licenciado em Filosofia, acaba por seguir uma carreira nas artes visuais? Quando se procura uma explicação, normalmente encontra-se uma história que se adapte bem à situação. E se a história for satisfatória, pronto, tanto melhor. E por isso eu gosto dessa ideia que eu não comecei. Eu fui começando, fui interrompendo, fui começando, depois por volta dos meus, não sei, 18 ou 19, fui para a faculdade, depois pensei, a certa altura havia grandes probabilidades de me ficar por lá, depois de repente percebi que uma vida
dedicada à investigação, achei que não era exatamente uma coisa que me calhasse. Então procurei qualquer coisa que tivesse movimento. E esse movimento levou-me a vários sítios e a várias situações. Curiosamente, há coisas que eu faço agora que são muito parecidas com aquelas que eu tenho 2 ou 3 fotografias que são quando eu tinha pai 16 anos, ou coisa assim, são assim. Não propriamente estas, mas outras, porque para além destas fotografias em que eu sou o modelo, portanto sou o fotógrafo e o fotografado, há todo um trabalho que eu igualmente faço em torno dos objetos. Eu tenho uma relação muito próxima com alguns objetos. Não sendo uma pessoa que tenha um espírito de colecionador. A única coisa que eu colecionei durante a minha vida, e tinha pai 20 e tal anos, foi cristais. E é uma coisa que eu nunca me deu para fotografar sequer e não tenho qualquer interesse. Mas há alguma coisa na vida dos objetos que me atrai e onde eu encontro, de certa forma, às vezes, uma espécie de retrato. George Mulder começou a sua carreira de fotógrafo com uma exposição individual em 1977. Era um artista a despontar nos primeiros anos do pós-25 de Abril, tempos de liberdade e de esperança, mas que lhe deixam um certo sentimento de decepção. Reconhece o trabalho feito, mas lamenta que não se tenham alargado mais os horizontes. Na cidade de Lisboa, por exemplo, gostaria de ver reforçadas as estruturas de acolhimento de artistas. Embora Lisboa tenha espaços que acolhem os artistas, e estou a falar em espaços que acolhem as obras e o fazer, mas acho que neste momento haveria necessidade de reforçar. Não só reforçar, por exemplo, o acolhimento dos artistas, o último grande espaço, tenho a impressão, se não estou em erro, ou se me puder emendar, eu fico contente. Mas estou a crer que o último grande espaço já vem de há muitos anos, e que é o Palácio dos Corchelos. Não sei se foi criada assim uma estrutura tão grande como aquela, não é? E isso é pena. Quer dizer, se me perguntar se eu não tenho uma certa decepção com o que se passou desde abril até agora, eu acho que Portugal podia ter aproveitado melhor. Quando se fala em conquistarmos a liberdade, mas não usamos a liberdade para alargar um bocado os nossos horizontes. Mas acho que sim, mas apesar de tudo há coisas que foram feitas, quer dizer, é inegável. Há o Arquivo Nacional de Fotografia, há espaços positivos que têm sido até certo ponto desenvolvidos, pronto. Também não quero fazer eu não gosto de ter balanços muito negativos. Não escondo um bocadinho a minha decepção, mas também tenho que dar a mão à palmatória que há coisas que foram feitas, pronto. Grandes planos. A nova exposição de George Mulder está na Galeria Miguel Nabinho até 13 de maio. Mr. Brown. Eu acredito que toda a vida é sagrada. Altura para as nossas habituais sugestões culturais. De 4 a 7 de maio acontece o Festival Literário Lisboa 5L, para celebrar a língua, a literatura, os livros, as livrarias e a leitura. Vai andar por toda a cidade com apresentações de livros, debates, cinema, concertos, mesas de autor, performances e teatro. A programação está em lisboa5l.pt. Este é o Festival do André e da Alida deste ano, é meu e é seu. Também um pouco por todo o lado, e até 21 de maio anda já a iniciativa Sons pela Cidade. A Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com as Juntas de Freguesia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, promove concertos em locais improváveis. Os espetáculos estão a cargo dos solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e do programa fazem parte obras de Telemann, Vivaldi, Tartini, Heinemann, entre outros.
No teatro deixamos 2 sugestões. No Teatro Aberto, João Lourenço encena O Filho, de Florian Zeller, um drama doméstico sobre um adolescente em espiral depressiva após a separação dos pais. Com Paulo Pires, Cleia Almeida, Sara Matos, Paulo Bohm, Pedro Covisco e o estreante, Rui Pedro Silva. Até 18 de junho. Há 3 meses que ele anda a fingir todas as manhãs. Espera aí, há 3 meses que ele não vai à escola e tu neste tempo todo nunca te apercebeste nada? Não. No Teatro da Politécnica, até 27 de maio, os Artistas Unidos apresentam A Omissão da Família Coleman, de Cláudio Tolcachir. Américo Silva, Ana Castro, Antónia Terrinha, Hélder Brás, Nídia Roque, Nuno Gonçalo Rodrigues, Raquel Montenegro e Vicente Wallenstein interpretam uma família à beira da dissolução. A Omissão da Família Coleman, de Cláudio Tolcachir. Não aceitava o sangue dos anõezinhos? Mário, eu não gosto que fales dos meus filhos e muito menos nesses termos, está claro? No Arquivo Municipal de Lisboa, a exposição A Dimensão Imersiva apresenta o universo fotográfico de Jorge Marçal da Silva, que realizou centenas de fotografias estereoscópicas. Entre 1906 e 1927, captou a família, os amigos, o património e a cultura imaterial. A exposição privilegia a apresentação de originais em suporte de gelatina e prata, o seu visionamento através de visores históricos e da mediação com óculos 3D. Quase a chegar está a Feira do Livro de Lisboa. Vai realizar-se entre 25 de maio e 11 de junho, no Parque Eduardo VII, regressando assim às datas pré-pandemia. É a 93ª edição. São simplesmente sinais de pausa. Quero ser um escritor que inventa. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. Chegou ao fim este Frente de Sala. Obrigada por ter estado desse lado. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura. Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em agendalx.pt. A edição é de Ricardo Saleiro e a sonoplastia genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.